Jesus, Jesus, Jesus. Seja abençoado para sempre, Jesus. Aleluia. Deus poderoso, Deus grande. O teu nome é Rabi. O teu nome é Rabi. Aleluia. Oh, Jesus, nós te adoramos esta noite. Aonde está, alegra-se no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Rabi. Oh, Rabi, seja louvado para sempre. Aleluia. Esta noite, uma noite de louvor, aleluia, de louvor, de louvor, de louvor, de louvor. Porque até aqui Ebenezer nos protegeu. Até aqui Ebenezer nos deu a vitória contra essa pandemia. Até aqui Ebenezer nos deu a vitória contra a morte, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Jesus. Tu és Deus. Nós te adoramos, Jesus. Adoramos, tu és Deus. Tu és digno de louvor e de toda a glória, Jesus. Porque tu és o Rei dos Reis, tu és o Salvador do mundo. Ninguém iguala a ti, Jesus Cristo, aleluia. Ninguém pode se comparar a ti, Jesus, aleluia. Seja louvado para sempre, Jesus. O Criador dos céus e da terra, aleluia. Nós te louvamos, Jesus, porque tu és Deus. És digno de ser louvado de toda a glória. Recebe toda a glória, Jesus. Deus altíssimo, Deus grande, Deus poderoso, aleluia. Ninguém igual a ti, Jesus, aleluia. Oh, Jesus, tu és Deus. Nós te adoramos, tu és Deus. Tu és digno de louvor e toda glória. Toda glória a Jesus Cristo, aleluia. Glorifica o nome de Jesus que está em cima de todos os nomes, aleluia. Glorifica o nome de Jesus que está em cima da doença. O nome de Cristo está em cima da enfermidade. O nome de Jesus está em cima do pecado. O nome de Jesus está em cima da maldição, aleluia. O nome de Jesus está em cima da morte, aleluia. Adora Jesus, aleluia. Ele é bom, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa solução, a nossa resposta, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus, seja glorificado para sempre. Seja louvado para sempre, Jesus. Ninguém igual a ti, aleluia. Ninguém pode se comparar a ti, Jesus, aleluia. O nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aleluia. Oh, Jesus, eu te amo, te adoro, aleluia. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Seja louvado Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus, seja louvado para sempre, aleluia. Obrigado, Yahweh, porque você nunca mudará, Jesus. Tu és o mesmo Jesus, Deus de milagre, de maravilha. Deus que salva, Deus que cura, aleluia.
Seja louvado para sempre, Jesus. Seja abençoado para sempre, Jesus. Seja glorificado para sempre, Jesus. Ninguém igual a ti, Jesus. Ninguém pode se comparar a ti, Jesus Cristo. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Porque todos os joelhos dobrarão diante de ti. E todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória do Pai, para a glória do Pai. Oh, Jesus, seja adorado, seja adorado, seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Seja glorificado, Jesus. Aleluia. Ninguém como tu, Pai. Aleluia. Ninguém como tu, Jesus. Aleluia. Ninguém como tu, Jesus Cristo. O nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Sanjolama, Netolama, Yahweh. Moko te akokaina o Yesu. Moko te akoleka o Yesu Masia. Aleluia. Deus da nossa vida. Deus da salvação. Deus da redenção. Aleluia. Ninguém é igual a ti, Jesus. Ninguém é igual a ti. Aleluia. Nós te adoramos esta noite. Nós te glorificamos esta noite, Jesus, Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho de Deus que tirou o pecado do mundo. Seja louvado para sempre, aleluia. Eis o caminho de verdade e da vida eterna, Jesus, aleluia. Ninguém pode se comparar a ti, Jesus. Ninguém pode se comparar a ti, Jesus. Ninguém pode se comparar a ti, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus da minha vida. Deus da minha salvação. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tu és Deus. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele é Deus. Aleluia. O vencedor de Golgota. Aleluia. Chama-se Jesus Cristo. Ele é digne, Ele é digne, Ele é digne d'être adoré, Jésus. Il est digne d'être élevé. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ele é digno de toda a glória, esse nosso Jesus. Esse nosso Salvador, aleluia. Oh, Jesus. Seja louvado para sempre, aleluia. Louva Jesus, louva, louva o Rei dos Reis. Louva Jesus, louva, louva o Rei dos Reis. Tu és Deus. Adoramos, tu és Deus. E louvor e toda glória. Tu és Deus. Adoramos, tu és Deus. Aleluia, Ele é digno de ser adorado e de toda a glória. Aleluia, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. O seu nome é Jesus Cristo de Nazareno. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Aleluia, Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai Santo. Obrigado pela tua mão poderosa que está em cima de nós. Aleluia. Obrigado pela tua presença no nosso meio esta noite. Seja louvado para sempre, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos que estão conectados esta noite. Eu mando
noite de oração, uma noite profética, poderosa, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós estamos a adorar aquele Deus de milagre, de maravilha, aquele Deus que ressuscita os mortos, Ele está vivo, está presente no meio do seu povo, chama-se Jesus Cristo, aleluia. Oh, Jesus. O nosso Deus, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser louvado, nosso Deus. Chama-se Jesus Cristo de Nazareno, aleluia. Ele nunca mudou e nunca mudará, aleluia. Aleluia. Hosanna, aleluia. Hosanna, aleluia. Hosanna, aleluia. O seu nome é Shilo, 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 Shilo. Ele nunca mudou e nunca mudará, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. O seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Oh, Jesus, 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 aleluia. Ele é digno de ser adorado, aleluia. Aleluia, adora aquele Deus, adora aquele Deus, adora aquele Deus. Louva aquele Deus, aleluia. Ele está sempre contigo, Ele está sempre contigo, esse Deus. Esse Jesus Cristo está sempre conosco nesse combate. Jesus Cristo está sempre conosco, bem amado, aleluia. Ele está sempre conosco. Jesus Cristo, Ele prometeu, Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Esse Jesus Cristo, Ele é bom. Ele foi na cruz, derramou seu sangue para nossa salvação. Ele é digno de ser adorado, esse Jesus, aleluia. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, aleluia. Adora Jesus, adora Jesus. Adora Jesus, aleluia. Aleluia. A sua morte, a sua ressurreição é a nossa salvação, bem amado. A nossa salvação não veio da família. Ninguém poderia salvar este mundo, somente Jesus que foi na cruz. Somente Jesus Cristo se ofereceu Ele próprio na cruz de Golgota, aleluia. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. 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 Bem amado, vamos se humilhar diante do trono do Senhor. Vamos se humilhar, bem amado. Pode ser que cometeste pecado sem saber. Nós falhamos, cometemos pecado. De vez em quando nós não percebemos que cometemos erros, que falhamos, que caímos no pecado. Mas a Bíblia diz, nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel. Ele perdoa os pecados daqueles que confessam sinceramente os seus pecados. Porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é santo, santo, santo é o seu nome. Estamos aproximando do trono da graça, o trono da santidade, bem amado. Realiza a santidade de Deus. Realiza de maneira que andaste, falaste, pensaste. Pode ser que não glorificou o nome do Senhor, mas esse nosso Deus, Ele é bondoso. É um Deus da graça, do perdão. Vamos se humilhar diante dele. A Bíblia diz, se o meu povo que invoca o meu nome se humilha e busca a minha face, se confessar seus pecados, eu perdoarei, eu sararei, aleluia, o seu país, a sua terra, a sua vida, a sua família. Bem amado, pode ser que esta noite estás a precisar algo na tua vida, na tua família. Queres que Deus possa intervenir esta noite? Aleluia, eu queria te aconselhar, vamos examinar, vamos se humilhar diante do seu trono, pedir perdão, que Deus nos perdoe, que Deus nos santifica, que Deus nos liberta desse pecado. Ora para a tua família também, não esqueça a tua família em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus, aleluia. Levanta a tua voz em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus.
Oh, Jesus, aleluia. Aleluia. Jesus, perdoa-nos. Pecamos contra ti, Yahweh. Pecamos contra a tua palavra, Yahweh. Pecamos contra o Espírito Santo, Yahweh. Oh, Yahweh, tenha misericórdia de nós. Nós somos o teu povo, Yahweh. Tenha misericórdia de nós, Yahweh, em nome de Jesus. Tenha misericórdia do teu povo, Yahweh, perdoe. Perdoe, Yahweh, em nome de Jesus. Perdoe, Yahweh, a nossa família. Perdoa nossos filhos, em nome de Jesus. Perdoa o Mwangolé na brecha, Yahweh, em nome de Jesus. Oh, Deus da misericórdia, aleluia. Perdoa, Yahweh, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz: se a gente confessa nossos pecados, Ele é justo e é fiel para nos perdoar. E o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, é capaz, é poderosa de nos santificar, qualquer for a grandeza do pecado. Mas o sangue de Cristo é mais grande que o nosso pecado. O sangue de Cristo é mais grande, mais poderoso que os nossos crimes. Vamos implorar o sangue de Cristo possa santificar, possa purificar cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Implora o sangue de Cristo na tua vida, na tua família. Clama o sangue de Cristo para te purificar, em nome de Jesus, para purificar a tua casa, em nome de Jesus. Oh, Yahweh, precisamos do teu sangue, o teu sangue, o teu sangue. O sangue do Cordeiro, o sangue que tira o pecado do mundo, Yahweh. Possa santificar cada um de nós, em nome de Jesus. Possa purificar cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Yahweh. Precisamos do teu sangue. Santifica Mwangolé na brecha pelo teu sangue. Santifica o teu povo, Yahweh, em nome de Jesus. Purifica o teu povo, Yahweh, em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Santifica, purifica, em nome de Jesus. Lava cada um de nós, mais branco que a neve, em nome de Jesus. Lava espírito, corpo, alma de cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Lava a casa de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Imploro o sangue de Cristo. Imploro o sangue de Cristo. Possa lavar tua casa. Possa lavar tua casa. Possa purificar tua casa, a tua família, em nome de Jesus. A Bíblia diz: a nossa vitória está no sangue de Cristo. A nossa vitória está no sangue de Cristo. A nossa justificação está no sangue de Cristo. Implora o sangue de Cristo, aleluia. Implora o sangue de Cristo, em nome de Jesus, aleluia. Oh, somente o sangue de Cristo, Yahweh. Deixa que teu sangue liberta, o teu sangue purifica, em nome de Jesus. Santifica, purifica, em nome de Jesus. Santifica, purifica o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. O sangue, o sangue, o sangue, o sangue. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus liberta, quebra todo o poder do pecado na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus. Que todo o poder do pecado cai por terra, em nome de Jesus. Todo o poder do pecado, todos os laços do pecado na nossa vida, na nossa casa, no Mwangolé na brecha, cai por terra pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Que teu sangue liberta o teu povo. Liberta do pecado, em nome de Jesus. Liberta o teu povo, em nome poderoso de Jesus, em nome poderoso de Jesus Cristo, aleluia. Que teu sangue fala a favor do teu povo, fala justificação, bem amado, fala que o sangue de Cristo possa te justificar, possa te justificar, em nome de Jesus, para que o inimigo Satanás não te condena, em nome de Jesus, para que o inimigo Satanás não te acusa, em nome de Jesus. Implora o sangue da justificação, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, aleluia, Yahweh. Imploramos o teu sangue justifica o teu povo, justifica a tua igreja, justifica a nossa família, em nome de Jesus. Estou a declarar: o inimigo Satanás não tem poder de acusar o teu povo, o inimigo Satanás não tem poder de acusar nossa família, em nome de Jesus pelo sangue, em nome de Jesus pelo sangue, em nome de Jesus Cristo pelo sangue, aleluia.
Aleluia. O sangue de Jesus é a nossa vitória. O sangue de Jesus é a nossa libertação. O sangue de Jesus é a nossa justificação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Bem amado, a Bíblia diz, o nosso combate espiritual não é carnal, somente o sangue de Jesus que combate a nosso favor. O sangue de Jesus é a nossa proteção, nosso refúgio. Imploro o sangue de Jesus na tua vida, na tua casa, que o sangue de Jesus te proteja contra todas as flechas malignas, todas as flechas do mundo das trevas, possa proteger a tua vida, a tua casa, possa proteger o ângulo na brecha, em nome de Jesus. Levanta a tua voz, implora o sangue de Cristo, proteja a tua casa, vida, em nome de Jesus. O sangue. Estamos a declarar a nossa vida está debaixo do sangue, em nome de Jesus, o sangue de Jesus, na nossa vida, na nossa casa, no ângulo na brecha, em nome de Jesus, Yahweh, protege teu povo contra todas as flechas malignas que voam durante o dia, durante a noite, em nome de Jesus, pelo sangue, declaramos somos invisíveis contra todo o poder das trevas, em nome de Jesus, de Jesus, estamos a declarar as nossas familiares estão invisíveis no mundo das trevas, em nome de Jesus, estamos a declarar os nossos filhos são invisíveis no mundo das trevas, em nome de Jesus, em nome poderoso de Jesus Cristo, aleluia. Obrigado, Yahweh, pelo teu sangue. O teu sangue é a nossa garantia, em nome poderoso de Jesus, Cristo, aleluia, 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 bem amado. Vamos declarar que somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores pelo sangue de Cristo, pelas obras da cruz. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo na cruz, ele gritou, tudo foi consumado. Ele venceu tudo na cruz de Golgotá. Declara que és mais que vencedora em nome de Jesus. És mais que vencedora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém pode te vencer neste mundo, nenhuma doença poderá te vencer neste mundo, nem a enfermidade, nem a morte poderá te vencer, porque aquele que habita em ti, ele é o vencedor dos vencedores, o vencedor de Golgotá é Jesus. Declara pelas tuas palavras, declara, ninguém pode me impedir de avançar na minha vida, de progredir, de entrar em 2021, em nome de Jesus. Declara eu com a minha família, vamos entrar em 2021, em nome de Jesus, declara em nome de Jesus, aleluia. Em nome poderoso de Jesus Cristo, em nome poderoso de Jesus, estou a declarar eu com a minha família, vamos entrar em 2021. Em 2021, em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus. Cristo, aleluia. Nós somos mais que vencedores, porque a nossa promessa está em Cristo. Nós vamos atravessar 2020. Vamos entrar em 2021. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Ora esta, Yahweh, em nome de Jesus. Algo tem que acontecer antes do fim deste ano de 2020, em nome de Jesus, aleluia. Oh Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Pai da glória, aleluia. Oh, Yahweh, aleluia. Estamos aqui, Yahweh, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Vai acontecer algo, em nome de Jesus. Declara em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia.
Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, aleluia. Bem, amados, escuta, a Bíblia diz o seguinte, Êxodos 14, aleluia, versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão o egípcio que hoje vem. Hoje você nunca mais verá essa pandemia. Tu não verás mais essa doença. Tu não verás mais esses inimigos que querem te combater, que querem te destruir. Vamos declarar esta noite. O Senhor lutará por nós. Aleluia. Nós vamos guardar somente a calma, a tranquilidade. Aleluia. Vamos declarar. Nós vamos entrar em 2021. Esse dor, esse sofrimento de 2021 vai ficar para trás. Como os egípcios tinham ficado para trás. O Mar Vermelho tinha ficado para trás. Nós vamos declarar todos os dores, todos os sofrimentos, todas as decepções que nós sofremos em 2020. Estamos a deixar para trás e nós estamos a atravessar 2021. Em nome de Jesus, aqueles inimigos que estavam nos perseguir, eles vão cair na água, serão, aleluia, destruídos, em nome de Jesus. Declara, levanta a tua voz em nome de Jesus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, Yahweh, Deus de milagre, Deus de milagre, Deus de Moisés, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus, em nome de Jesus que estamos a declarar. Estamos a confessar. Esses egípcios vão ficar atrás, em nome de Jesus. Vamos deixar o Mar Vermelho. Vamos esquecer todos os dores, todo o sofrimento de 2020. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus fiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos atravessar 2020, vamos entrar em 2021 com uma nova expectativa, uma nova visão, uma nova força, uma nova alegria, uma nova paz. Em nome de Jesus, declaro, eu vou entrar com uma nova expectativa na minha vida. Aleluia, novos planos, nova visão. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Bye, bye 2020. Bye, bye 2020. Bye, bye coronavírus. Bye, bye essa pandemia. Bye, bye a doença. Bye, bye o sofrimento. Bye, bye, aleluia, os dores. Em nome de Jesus. Bye, bye a decepção. Em nome de Jesus. Bye, bye trabalho forçados. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. 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 Inda Santa Baba, aleluia. Bye, bye em nome de Jesus. Bye, bye em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Obrigado, Pai Santo, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia. A nossa vitória está nas mãos do Senhor. Aquele Senhor de Israel está sempre conosco. A Bíblia diz que aqueles que confiam nele não serão envergonhados, não serão decepcionados. A nossa confiança está sempre ao nosso Deus. A nossa confiança está em Cristo. Qualquer for o combate e problemas, somente é Jesus Cristo, aleluia. Ele que combate ao nosso favor. E o seu Espírito é a nossa força. Ele que fortifica no tempo da fraqueza, aleluia. Vamos seguir essa adoração do Espírito Santo. E depois vamos entrar na profundeza do Espírito Santo, aleluia. 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 Oh, Jesus. Enche, enche, aleluia. Enche a vida do teu povo, Yahweh. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Precisamos de ti, Espírito Santo. Precisamos da tua presença, Espírito Santo, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo, precisamos de ti, Jesus, aleluia.
Preciso de ti, Espírito, preciso de ti. Vem, 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 vem. Aleluia, bem amado, diz Espírito Santo, vem, manifesta na minha vida, manifesta na minha casa, na minha família, manifesta esta noite no nosso meio, manifesta no ângulo na brecha, aleluia. Em nome de Jesus, levantamos nossas vozes, aleluia. Levanta a tua voz, levanta, levanta, levanta em nome de Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo, manifesta-te na nossa vida, Espírito Santo. Manifesta-te na nossa casa, Espírito Santo. Manifesta-te no ângulo na brecha, Espírito Santo. Toma conta de nós, Espírito Santo. Dirige e conduz em nome de Jesus. Dirige e conduz, Espírito Santo. Revela, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama, derrama, derrama a tua graça, Espírito Santo, sobre o teu povo em nome de Jesus. Derrama, 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 derrama a tua unção, Pai, a tua unção, Pai, que quebra as correntes, que quebra os laços, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, manifesta-te, Espírito Santo, manifesta-te, em nome de Jesus. Espírito da sabedoria, Espírito da inteligência, precisamos da tua presença. Espírito de conselho, conselha-nos, Espírito Santo, como te adorar, como glorificar o nome de Jesus. Precisamos da tua presença, Espírito Santo. Precisamos conhecimento, porque a tua palavra diz: o meu povo está perdendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Aleluia, da minha palavra. Yahweh, precisamos conhecimento, o conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Espírito da verdade, conduz-nos na verdade em nome de Jesus. Dirige-nos em verdade em nome de Jesus. Dirige-nos em verdade em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Oh, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, aleluia. Diga, bem amado, preciso do fogo do Espírito Santo na minha vida. Pode ser que a tua vida cristã tornou-se fria. A tua vida da oração tornou-se frio. Aleluia. A tua vida de meditação da palavra de Deus tornou-se fria. Aleluia. É o tempo de dizer que o Espírito de fogo acende mais fogo no meu coração. Fogo de oração, fogo de intercessão, fogo da meditação da palavra de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pede o fogo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo na tua língua, que a tua língua seja desligada, a tua língua seja desligada em nome de Jesus. Seja livre a tua língua, seja livre os teus lábios, seja livre a tua boca, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, precisamos fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Somente o Espírito Santo. Sem Espírito Santo não somos nada. Sem Espírito Santo não podemos fazer nada, Yahweh. Precisamos do teu Espírito na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bem amado, vamos orar acerca da verdade. Jesus Cristo tinha dito, quando o Consolador virá, o Espírito da verdade, ele vai nos conduzir em toda a verdade. Nós estamos a ver hoje, ao contrário, muitos cristãos são adrabões. Muitos cristãos não vivem na verdade, muita hipocrisia, muita mentira. Vamos orar que o Espírito Santo nos conduz na verdade, nos conduz na santidade, nos conduz na fidelidade. Oremos em nome de Jesus, que o Espírito da verdade conduz a nossa vida, conduz o mongolê na brecha, em nome de Jesus. Levanta a tua voz, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia.
Oh, Espírito de verdade, precisamos da tua presença. Toma conta de nós, Espírito Santo. Espírito de verdade, conduz-nos na verdade, na santidade, na fidelidade, em nome de Jesus. Tudo que é de mentira esteja longe de nós. Tudo que é de drabonge seja longe de nós. Tudo de mentira, do engano, tudo que é de hipocrisia, vamos a expulsar longe de nós, em nome de Jesus. Longe de nós, em nome de Jesus. Longe de nós, em nome de Jesus. Expulsa todo espírito de mentira no ângulo na brecha. Expulsa todo espírito de mentira na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos. Expulsa aquele espírito de mentira, um espírito diabólica satânica, um espírito do mundo. A verdade é Jesus. Ele que é o caminho de verdade, da vida eterna. Ele diz: vos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa que esta noite esse espírito da verdade possa ter liberdade de mentiras, possa ter liberdade de hipocrisia, em nome de Jesus. Que esse espírito da verdade possa ter liberdade de infidelidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: Senhor, liberta-me de mentira deste mundo, liberta-me das obras carnais deste mundo, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, liberta o teu povo de todas as obras carnais, em nome de Jesus, de todas as mentiras, de todo o engano deste mundo, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, manifesta-te em nome de Jesus, manifesta-te em nome de Jesus, manifesta-te, Espírito da santidade, Espírito da fidelidade, Espírito, aleluia, aleluia, da honestidade. Manifesta-te em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que é de mentira esteja longe de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Bem amado, vamos orar para o espírito da perseverança. A Bíblia diz: quem perseverar até o fim será salvo. Muita gente então deixa o Cristo. Muita gente caiu no pecado. Muita gente caiu na armadilha do inimigo, do engano. Vamos orar o espírito da perseverança. Nós vamos declarar esta noite: nós vamos perseverar até o fim. Qualquer for a situação, qualquer for o problema neste mundo, nós não vamos deixar Cristo. Levantemos nossas vozes, aleluia. Ora em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, ora em nome de Jesus. Espírito da perseverança, espírito da força, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Yahweh. Vamos a pedir o espírito da perseverança na nossa vida. Nós não queremos te abandonar. Não queremos deixar tua obra. Em nome de Jesus Cristo. Nós queremos combater um bom combate da fé. Nós queremos acabar nossa, aleluia, nossa maratona em nome de Jesus. Nós queremos acabar aleluia, nossa maratona em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Nós queremos acabar nossa corrida em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, precisamos do teu fogo. O teu fogo, o teu fogo, o teu fogo. Nos dá força, nos dá força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Espírito Santo, manifesta-te. Espírito Santo, manifesta-te. Em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Em nome poderoso de Jesus Cristo, aleluia. Oh, aleluia, Espírito Santo. Enche o teu povo, aleluia, da sabedoria e da inteligência. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, Espírito Santo, manifesta-te em nome de Jesus. Aleluia. Queremos permanecer na tua obra até ao fim. Qualquer for a situação. As pessoas podem nos rejeitar, nós não vamos abandonar a tua palavra. Não vamos te rejeitar, Jesus Cristo. Biso tokotika yote Yesu. Ataba tubatiki biso Yahweh. Biso tokotika yote. Toko abandonou yote Yesu. Nós vamos te seguir até ao fim em nome de Jesus. Nós vamos perseverar até ao fim em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai Santo. Tu és a nossa força, Espírito Santo. Tu és a nossa vitória neste mundo, Espírito Santo. Nós contamos contigo, Espírito Santo. És a nossa confiança, nossa segurança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia.
Alléluia. Alléluia. Gloria ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Bem amado, vamos orar para aqueles que perderam seus entes queridos. Vamos orar para aqueles que perderam seus entes queridos, que Deus possa consolar. Ele que é o melhor consolador. Ele está em cima de tudo. A Bíblia diz, chora com aqueles que estão a chorar. Aleluia. Vamos chorar com aqueles na oração. Um cristão, ele chora na palavra de Deus e na oração. Vamos orar para aqueles que perderam seus entes queridos. Aleluia. Oramos em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Pai Santo, estamos a orar para o teu povo. Estamos a orar para nossos familiares, Yahweh, que perderam seus entes queridos, Yahweh. Neste tempo difícil, neste tempo da tristeza, consola, fortifica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Fortifica, Yahweh, consola. Somente tu que consola, Jesus. Ninguém pode consolar como tu, Jesus. Aleluia. Ninguém pode consolar como tu, Jesus. Aleluia. Ninguém como tu, Jesus Cristo, Consolador. Aleluia. Oh, Jesus Cristo. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Consola, 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 consola. Consola, Pai Santo. Consola, Yahweh. Não deixa aqueles que perderam os entes queridos, Yahweh. Consola em nome de Jesus. Consola em nome de Jesus. Consola em nome de Jesus. Aleluia. Oh, obrigado, Yahweh. O melhor consolador. Consola os corações quebrantados essa hora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai Santo. Aleluia. Preciso de ti, Espírito, preciso de ti. Vem, 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 vem. Aleluia. Obrigado, Pai Santo, pela consolação. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Bem amado, vamos orar para aqueles que estão doentes, bem amado. Vamos orar para aqueles que estão doentes nos hospitais. Muitos estão afetados com essa pandemia. Outros têm doença de câncer. Outros têm doença tem problema nos corações, crises cardíacos. Que Deus possa curar aqueles que têm aquela doença de diabetes. Que Deus possa curar aqueles que lhe lançaram talas, que Deus possa curar, possa libertar, possa confundir o inimigo Satanás. Oremos para os doentes em nome de Jesus. Levanta a tua voz, expulsa aquele espírito da doença em nome de Jesus. Declara a cura em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos a tomar autoridade contra todo espírito que não confessa em nome de Jesus, todo espírito da doença, todo espírito dessa pandemia de corona. Estamos a expulsar longe do teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos a tomar autoridade contra todo espírito da doença, de diabetes, de câncer. Estamos a expulsar longe em nome de Jesus. Todo espírito da doença de prostate. Estamos a expulsar longe em nome de Jesus. Longe do teu povo em nome de Jesus. Qualquer for o nome da doença. Qualquer for o nome da doença. Qualquer for a profundeza da doença. Qualquer for, aleluia, a duração da doença. Estamos a expulsar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda doença que vem para provocar morte súbita. Estamos a expulsar longe em nome de Jesus. Todo espírito que provoca AVC. Estamos a expulsar longe em nome de Jesus. Todo espírito da morte súbita. Estamos a expulsar longe do povo de Deus. Em nome de Jesus. Estamos a declarar cura nos hospitais. A cura, a cura, a cura. Em nome de Jesus. A cura em nome de Jesus. A cura em nome de Jesus. A cura em nome de Jesus Cristo. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura, o Senhor que liberta. Aleluia. Obrigado, Yahweh. Obrigado, Pai Santo. Em nome de Jesus. Ninguém como tu, Jesus. Ninguém pode se comparar a ti, Jesus. Aleluia. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Yahweh. Seja louvado para sempre. Seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Porque tu és a nossa esperança, a nossa confiança.
Yonde like na biso. Yonde makasi na biso Yahweh. Yonde mtobiki saka Yahweh. Yonde mtokangola ka Yahweh. Seja louvado para sempre. Seja glorificado Jesus. Personne n'est comme toi, l'homme de Galilée. Le Dieu des miracles. Le Dieu de la guérison. Le Dieu de la délivrance, c'est toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Seja louvado para sempre, Yahweh. Seja glorificado para sempre, Yahweh. Em nome de Jesus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Banganzambe na yo. Alléluia, louve au Seigneur, louve au Seigneur, louve au Seigneur, pour qu'elle annonce sa victoire, elle qui court, elle qui libère, elle qui restaure, elle qui protège, alléluia, bien amado, aonde está, alléluia, louve au Seigneur, si pode, alléluia, applaudir, aplaude, Seigneur, alléluia, alléluia, salva de palma, para aquele Deus, ele é poderoso, alléluia, o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, alléluia. Nzambe na yo, Nzambe ya pambola, 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 Yesu, pambola, pambola, Yesu, na pesina yo papa, pesina yo papa, aleluia. Glória a Jesus, tu és a nossa força, Jesus. Yondeus amakasi na biso Yesu, aleluia. Yondeus amakasi na biso longa na biso Yesu, aleluia. Oh Jesus, aleluia. Yemba, yemba, aleluia. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Yesu akoya. Tango Yesu akoya. Na 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 na. Swakoya betamindule Alléluia, kalate Yesu azali koya pona okamata lingomba, daqui a pouco Jesus está voltando para vir à busca da sua igreja, aleluia. Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus. Ele é o caminho de verdade da vida eterna, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Ele é Alfa e Ômega. Ele é o primeiro e o último. O seu nome é Emmanuel. Ele é o caminho de verdade, aleluia. Aleluia, aleluia, glória, glória a Jesus. A Bíblia diz todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Então, bem amado, vamos orar para a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos fala. Que o Espírito Santo nos revela mais uma vez esta noite. Em nome de Jesus, oremos, aleluia. Ora em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Fala uma palavra para mim. Fala uma palavra para mim. Estou aqui, Senhor. Fala para mim. Estou aqui, Senhor. Fala para mim. Fala uma palavra para mim. Fala uma palavra para mim. Estou aqui, Senhor. Fala para mim. Estou aqui, Senhor. Fala para mim. Loba,
liloba mokopo nanga. Loba, loba mokopo nanga. Nakomi na suka Yahweh. Loba po nanga. Nakomi na suka Yahweh. Loba po nanga. Loba loba. Liloba mokopo nanga. Loba. Liloba mokopo nanga. Nakomi loba nga Yahweh. Loba po nanga. Nakomi koba nga Yahweh. Loba po nanga. Fala fala. Uma palavra para mim, Rabie. Fala. Uma palavra para mim. Eu estou aqui, Senhor. Fala para mim, eu tenho medo, Jesus. Fala para mim. O mundo hoje está pânico, meu Senhor. O mundo hoje está em pânico, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Fala para mim, eu estou aqui, Senhor. Fala para mim, fala uma palavra para mim. Fala uma palavra para mim. Eu estou aqui, Senhor. Fala para mim. Eu estou aqui, Senhor. Fala para mim. Aleluia, aleluia. Salva de palmas. Glorifica aquele Deus que Ele é bom. Ele é o nosso assistente, Ele é a nossa ajuda, o ajudador do nosso destino. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo, aleluia. Ele começou conosco na primeira parte, Ele estará conosco também na segunda parte até ao fim, porque Ele é Alfa e Ômega, Ele é Emmanuel. Ele quer falar conosco, aleluia. Nós queremos conversar com o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. És o melhor intercedor, és o melhor assistente, és o melhor coordenador. Seja louvado para sempre, Espírito Santo. Ensina-nos este tempo, em nome de Jesus. Revela essa palavra, Yahweh. Seja uma palavra revelada, uma palavra que vai mudar a nossa mente, as nossas atitudes, comportamentos, a visão, em nome de Jesus. Obrigado, Yahweh. Seja louvado para sempre. Em nome de Jesus, oramos assim. Amém, amém. Amém. Amém, amém, povo de Deus. Amém. Que Deus vos abençoe mais uma vez esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. E vou continuar sempre no mesmo espírito, no mesmo ritmo da quarta-feira. Vimos que o Espírito Santo nos falou que Deus ia mudar a nossa tristeza para alegria. Amém. Deus vai mudar a tristeza dos cristãos para alegria. A pessoa está se alegrar neste momento. Eles podem se alegrar neste mundo. Mas sem Jesus Cristo é a morte. Mas aquele que tem Jesus Cristo tem a vida eterna. Amém. As pessoas podem se alegrar neste momento. As pessoas podem se festejar. Mas é bom de ter Jesus. Quando estás a festejar, festeja com Jesus Cristo. Isso é que é mais importante. Amém. Então, vamos no 1 João, capítulo 4, que lemos na quarta-feira. 1 João, capítulo 4, versículo 1, vou começar. A Bíblia diz o seguinte: Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está
no mundo. Digamos amém. Quer dizer, o espírito de anticristo já está no mundo, desde no tempo dos apóstolos. Mesmo no nosso tempo, o espírito de anticristo está neste mundo. É isso que nós vamos tratar esta noite. O que é anticristo? Quem é anticristo? Anticristo é um opositor de Cristo. Quer dizer, um espírito de oposição contra Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Quando você vê anti quer dizer que é contra. É a oposição, anticristo. Anticristãos. Anti-igreja. Anti-servo de Deus. Quando você vê anti, quer dizer que é contra algo. Amém? Messias quer dizer que Cristo é ungido de Deus. Que anticristo é um opositor de Cristo. Não tanto alguém que alega falsamente ser Cristo. E podemos ver isso no livro que nós lemos de 1 João capítulo 4, versículo 1 até 3. E se a gente ir também no 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 18. 1 João capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz o seguinte: filhinho, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Então, dizer que muitos anticristos, aleluia, povo de Deus, estão a perceber muito bem, muitos, quer dizer que está em plural, são muitos. Há pessoas, pode ser da tua família, são anticristos. Pode ser que a pessoa no teu lugar de trabalho são anticristos. Aleluia. Pode ser que alguém na tua escola é anticristo. Eles não creem em Cristo Jesus. Ele tem aquele espírito da oposição. Na tua família, há pessoas que não conhecem Jesus Cristo. São pessoas que zombam sempre acerca de Cristo. Zombam acerca do servo de Deus. Zombam acerca da igreja de Deus. Zombam acerca da palavra de Deus. Quer dizer que é uma pessoa que tem aquele espírito de anticristo. Então, percebe muito bem. Aleluia, povo de Deus. Será que estão a perceber muito bem? Estamos a falar acerca de anticristo. É muito importante esse ensino. Porque estamos a viver nas últimas horas, a Bíblia diz. Filhinhos, no versículo 18. Está a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora que a gente estamos a viver. Bem, amado, não se engana, estamos a viver nos últimos tempos. Estamos a viver nas últimas horas. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos pós. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de ter saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Amém? Quando você vê alguém que deixa a fé em Cristo, deixa a palavra de Deus, deixa a obra de Deus, aquela pessoa torna-se anticristo. Porque se ele fosse de Deus, se ele fosse mesmo de Cristo, ele deveria permanecer em Cristo. Amém? Numa outra palavra, a Bíblia está nos explicar assim. Há pessoas que eram cristãos, há pessoas que eram servos de Deus, há pessoas que adoravam o Senhor, o Espírito e a verdade. Hoje em dia, deixaram o caminho do Senhor. Hoje em dia, quer dizer, tornar inimigos de Cristo, inimigo do Filho de Deus, inimigo da igreja. E você vai ver aquelas pessoas, quando estão no óbito, fazem a reunião, começam a criticar a igreja de Deus. Quando vem um pastor a pregar numa comba, num óbito, num funeral, começam a criticar, começam a zombar o servo de Deus. São pessoas que conhecem também a palavra de Deus, estavam no nosso meio, mas saíram do nosso meio, saíram da igreja, saíram da santa doutrina de Cristo. Será que estou a falar com alguém esta noite? É por isso, não se estranha quando você vê alguém, conhece a palavra de Deus, alguém que fala muito bem,
Mas aquela pessoa tem espírito de anticristo, anti-Jesus Cristo, o Salvador do mundo, anti-Elohim, anti o Pai, o Criador dos céus da terra. Aleluia. Aleluia. São os sinais do tempo, bem amado. São os sinais do tempo. Quem é anticristo? Porque falamos sempre de anticristo, anticristo, anticristo. Então, devemos perceber quem é anticristo. Anticristo é um opositor, quer dizer, tem espírito da oposição. Ele se oposa. Ele não crê na verdade da palavra de Deus. Ele começa a criticar, começa a combater a igreja de Cristo. Como o apóstolo Paulo era também anticristo antes da sua convenção. Ele combatia a igreja de Deus. Ele levava as pessoas mesmo na cadeia. Combatia o servo de Deus, a igreja de Deus. Mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco se encontrou, aleluia, com Jesus Cristo, a luz do mundo. Aquela luz lhe tornou cego. E o apóstolo Paulo tinha caído no caminho. Era também alguém que perseguia, que maltratava os servos. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. O vosso amém é muito fraco, é muito fraco. Não sei se vocês estão a dormir. Quer dizer que há pessoas que se levantam contra a igreja de Deus. Há pessoas que se levantam contra o servo de Deus. São anticristos. Estavam no nosso meio, mas eles saíram no nosso meio. Se eles fossem mesmo de Cristo, deveria permanecer em Cristo. Ou conheço um irmão, a gente vivíamos junto na Alemanha. Aquele irmão era corista da EBA mesmo aqui na Europa Internacional. Aquele irmão, um dia desse, estávamos a conversar, o irmão me disse que, meu irmão Eduardo, não se engana, mas Cambuane sabe uma solo. Aquele Deus aí são histórias. Jesus é judeu, ele é branco. Como é que nós vamos adorar um branco? E quando que ele era corista da EBA, desde o país, hein? E aqui na Europa também, quer dizer, voltou mesmo no caminho de Jesus, estava mesmo ir em toda parte da Europa para cantar para o Senhor. Mas subitamente ele mudou. Hoje ele é anticristo, anti-igreja, anti-servo de Deus. Aquele irmão. E pois bem, amado, eu queria te aconselhar, tenha cuidado com quem tu andas, com quem você anda a conversar. Nem todas as mensagens que passam no Facebook ou no YouTube que nós recebemos são mensagens de Deus. Devemos ter muito cuidado. Aquele irmão me disse que nós também, os africanos, temos também nosso Deus, temos também nossos profetas. Eu lhe disse, todo aquele profeta que você anda a me dizer, não vi na Bíblia. A Bíblia é dos brancos. Eu disse, mostra-me aquele profeta que morreu na cruz por causa de mim. Assim que eu vou crer, vou deixar o cristianismo, vou lhe seguir. Ou me mostra aquele profeta que morreu e ressuscitou dentro dos mortos. Assim que eu vou crer na tua mensagem, eu vou deixar a Bíblia. Ele não deu a resposta. Aleluia. Aleluia, bem amado. Mas o nosso Cristo Jesus, a Bíblia diz, ele veio na terra, veio no mundo. Porque o homem estava perdido, o homem estava longe de Deus. Estava afastado de Deus por causa do pecado que tinha cometido. E todos nós nascemos com pecado, no pecado. Então, Deus decidiu, pela sua presciência, pela sua sabedoria, pelo seu amor, pela sua graça, de nos enviar o Salvador, o seu próprio Filho único, Jesus. Ele foi na cruz, derramou seu sangue para nossa salvação. Amém? A Bíblia diz que Jesus foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia. Qual é este profeta que morreu e ressuscitou no terceiro dia? Noé. Todos eles ficaram no túmulo, ficaram na sepultura, ficaram no cemitério, tornaram pó, aleluia, tornaram areia, aleluia. Mas o nosso Deus, Jesus, ressuscitou dentro dos mortos. E ele subiu no céu. E ele foi preparar um lugar para todos aqueles que creem nele,
para que não perca, mas tenha a vida eterna, digamos amém. E por isso lemos na quarta-feira que Jesus Cristo ele é o caminho de verdade da vida eterna, segundo João, capítulo 14, versículo 6. Quando Thomas estava a perguntar, lhe perguntou, fez as perguntas. Jesus tinha dito, desde então vocês não conhecem quem sou eu. Eu com o Pai somos um. Aleluia. Eu sou o caminho de verdade da vida eterna. Não deixa que vosso coração se perturbe. Creia em mim e creia também ao meu Pai. Porque eu sou o caminho de verdade da vida eterna. Não há um profeta aqui na terra que confessou isso, que ele é o caminho de verdade e da vida eterna. Amém. Somente Jesus Cristo. Ele é o caminho de verdade e da vida eterna. Anticristo, ele está neste mundo. Anticristo, o espírito dele é para seduir pessoas, para enganar pessoas, para mentir pessoas, para que aquelas pessoas possam deixar o caminho de Jesus. Hoje em dia, aquele irmão deixou o caminho de Cristo, ele já não crê mais no Evangelho. Nós devemos ter muito cuidado com quem que nós andamos, quais são as mensagens que nós temos escutado. Aleluia. Devemos escutar mais a palavra de Deus, o que o Espírito Santo está a dizer. Nós podemos orar, podemos combater, mas não podemos esquecer o conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. O Espírito Santo está a falar. O Espírito Santo está a revelar. E estamos a viver nos últimos tempos, nos últimos dias. E precisamos se preparar muito bem espiritualmente, ter a bagagem espiritual. Porque haverá um momento que as igrejas não vão funcionar mais. Haverá um momento que haverá fome da palavra. Então, este momento que Deus está nos dá é o momento de comer a sua palavra. Aleluia. Porque a palavra de Deus é o pão de vida. Jesus Cristo, ele é o pão de vida que desceu do céu, digamos amém. Amém. Oh, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que o meu povo está sendo derrubado ou destruído ou perdido por causa de falta de conhecimento. Quando tens o conhecimento, assim que tu terás a vitória nesse combate espiritual. Assim que tu terás a vitória contra todo o espírito da sedução, contra todo o espírito de mentira, de engano do inimigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso Deus, ele é bom. Vamos no livro de 2 Tessalonicenses. Quem é o anticristo? Nós queremos descobrir este homem. Porque a revelação esclarece. Quando tens a revelação, nunca ficarás na escuridão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A Bíblia diz o filho da perdição. Por que então lhe chama filho de perdição? Porque ele estava no céu. O Lúcifer, ele estava no céu. Ele rebeliou com Deus. E Deus lhe abaixou, lhe expulsou. É por isso que ele chama o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Amém? Esse aqui é o espírito de anticristo. Quer dizer, anticristo, ele vai fazer tudo mesmo que as pessoas possam lhe adorar, como Deus. Conforme tinha feito ali no céu, ele tentou detronar o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, mas ele não conseguiu. Então, aqui no mundo,
ele injetou, espalhou também aquele espírito. Ele quer que as pessoas possam lhe adorar. É por isso que nós vimos na música do mundo. Você vai ver as pessoas, quando estás a dançar, estás a cantar, sem saber pela ignorância, estás a adorar o Lucifer. Estás a glorificar o seu nome. Estás a gostar daquela música, sem saber que você está a adorar aquele Deus, falso Deus. A Bíblia lhe chama o filho da perdição. Apostasia, quer dizer que é um engano. As pessoas vão seguir o ensino que não glorifica o nome do Senhor. As pessoas vão começar a crer nessas doutrinas diabólicas satânicas. É por isso que devemos ter muito cuidado mesmo o que nós estamos a seguir nas redes sociais, no YouTube. Não segue tudo que você vê que alguém está pregando, está falando disso, se você também está a seguir. Tem que examinar as escrituras. O que as escrituras estão falando. Aleluia. Aleluia. Apostasia significa revolta ou deserção política, numa outra palavra. Quer dizer, uma pessoa que revoltou-se, rebeliou-se, uma pessoa que deixou, que abandonou. Aquilo chama-se espírito da apostasia. E aquele espírito já está reinando neste mundo. Aquele espírito sai da semente ou da fonte de anticristo, o opositor de Cristo, o opositor da igreja de Deus, opositor do bem, opositor da verdade. Porque o inimigo Satanás nunca profere a verdade, só profere a mentira. Da mesma maneira que ele tinha mentido Adão e Eva no jardim de Éden, é a mesma coisa que está fazendo hoje também. Para que as pessoas possam deixar o caminho do Senhor. Para que as pessoas possam se desertar. Como na vida militar, quando uma pessoa é macebo, ele deixa a vida militar sem cumprir as ordens, ele foge, ele chama-se um desertor. Hoje em dia há muito desertor espiritual porque o espírito de anticristo lhes enganou. Aleluia. O espírito de anticristo lhes mentiu para abandonar a vida cristã, para abandonar o caminho de verdade, a vida eterna, para escolher o caminho de mentira e da perdição. O caminho do inferno. Aleluia. Apostasia. Ele vai sentar mesmo no trono, dentro mesmo da igreja, no santuário. Mas isso vai acontecer depois, quando a igreja será arrebatada. A igreja, quando vai subir. Porque nós que temos Espírito Santo, enquanto que o Espírito Santo ainda está aqui na terra, o anticristo não tem poder. Não tem poder de destruir a igreja de Deus. Enquanto que o Espírito Santo ainda está conosco, essa marca da besta não será colocada na vida de ninguém. Porque a igreja ainda está aqui. Mas quando a igreja será arrebatada, assim que o anticristo terá o poder de brincar com aqueles cristãos que têm um pé dentro, outro pé fora de Cristo. Dentro da igreja, outro pé está fora da igreja. Outro pé está a dançar louvores, Rabi ne change pas, Rabi nunca mudará. Mas o outro pé, você está a andar com duro aí, aquelas músicas, aquelas quizombas aí, que não glorificam o Senhor. Coisas do mundo. Estás a dançar Kofi Olomide na tua casa. Quer dizer que você não tens a posição. E nesta maneira que o anticristo ele vai brincar contigo. Porque ele sabe que você não tem uma posição. É por isso que devemos se posicionar. Devemos conhecer quem nós estamos a seguir. Estamos a seguir anticristo ou estamos a seguir Cristo? Não podemos servir dois mestres no mesmo tempo. Aonde é Ndombolo, você também está aí. Onde está louvor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você também está lá. Qual é a tua posição? Essas pessoas, anticristo vai brincar com eles. São essas pessoas que vão receber a marca da besta. Vimos os passaportes que eles fizeram da vacina. É normal de ter aquele passaporte. É normal. Eu, para ir para Angola, muitos de nós já viajamos para a África. Outros vão para a Ásia. Tem que ter aquela carta de vacina. É normal. Mas não é a marca da besta. Não tenha medo, bem amado, em nome de Jesus.
Aleluia. Para ir para a África, você precisa vacina. Sem a vacina, você não viaja. Sem mostrar aquela carta aí. Mesmo na embaixada, tens problema. Mesmo no aeroporto, não vão te deixar entrar. A igreja ainda está aqui na terra. O anticristo, ele não pode operar. Quando a igreja será arrebatada, assim que o anticristo ele vai começar a combater a igreja de Deus, ele vai começar mesmo a combater aqueles que não eram fiéis, aqueles que são teoricamente cristãos, mas não têm a vida prática em Jesus Cristo. São sinais do tempo. Ele já está neste meio. Ele já está dentro da igreja mesmo. As pessoas já estão a ensinar, ensino que não glorifica o Senhor. Vou terminar por aqui, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Vou terminar por aqui hoje. Porque é um ensino que leva muito tempo mesmo. Nós devemos ser ensinados para perceber isso. Porque muita gente só quer a cura, a libertação, milagres, é bom, a bênção é bom, o casamento é bom, mas sem o conhecimento da palavra de Deus, anticristo vai brincar contigo e estamos a ver nos últimos dias, senão terás a marca da besta. Vamos no 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aleluia! Então escuta muito bem, povo de Deus. A Bíblia diz, Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E muitos hoje em dia abandonaram o cristianismo, abandonaram a igreja de Deus, abandonaram a Bíblia, abandonaram a vida da oração, abandonaram a fé e seguiram espíritos enganadores. Há espíritos enganadores neste mundo. Você vai ver aquela pessoa, ele vai fazer tudo para te enganar, para deixar o cristianismo, para deixar a tua igreja, para deixar o grupo da oração. Você vai ver uma pessoa que tem aquele espírito, ele virá para te enganar, ele vai dar conselhos que não glorificam o Senhor, ele vai dar conselhos que não vão fortificar a tua fé. E doutrinas de demônios, doutrina de demônios. Eles falam de Cristo, mas atrás é o demônio que opera. Eles falam mais de demônio do que Cristo. Podemos expulsar os demônios. Jesus tinha dito isso. Devemos expulsar os demônios, mas o demônio não pode tornar uma doutrina. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Demônios não podem tornar uma doutrina. Você vai ver naquela igreja só expulsa demônio. Demônio, demônio. De manhã, tarde, à noite. Demônio, demônio. Mas não há um ensino. Não há ensino que pode fortificar a fé de alguém, que pode dar a sabedoria e a inteligência a alguém para se preparar ao encontro do Senhor. Porque Jesus Cristo está a voltar. Podemos expulsar os demônios, mas não podemos fazer os demônios tornar como uma doutrina. Tudo é demônio, tudo é demônios. Nem tudo é demônio. Devemos ter muito cuidado. Amém? Não tornar tudo demônio. Torna-se uma doutrina. Você vai ver naquela igreja só fala de demônio. Demônio, 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 demônio. Nunca fala de amor, nunca fala de paz, nunca fala do Espírito Santo, nunca fala do sangue de Jesus, nunca fala da sua morte, da sua ressurreição, nunca fala dessas coisas de anticristo, apostasia. Os sinais do tempo, isto que nós estamos a viver, são os sinais do tempo. 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosas, que têm a consciência cauterizada. São pessoas mentirosas. Hoje em dia, muitos mentirosos, falsos servos de Deus. A Bíblia diz que muitos falsos profetas se levantarão nos últimos dias. É isso que nós estamos a viver. Lemos também no 1 João, capítulo 4. Há falsos profetas, servos de Deus estão a se levantar hoje em dia. Alguém dorme, acorda de manhã e já é profeta. Começa só a profetizar à toa. Muita gente só gosta da profecia, profecia, profecia. Profecia sem a palavra verdadeira, aquela profecia é falsa. É um mito, não tem poder. Tem que ensinar as pessoas a palavra profética verdadeira
excelência é a Bíblia. A palavra de Deus é a profecia pela excelência. Amém. Não deixa alguém te enganar, te mentir. Focaliza mais na palavra de Deus, medita mais a palavra de Deus. E quando estamos aqui na terra, esse anticristo não tem poder de pôr a marca da besta na tua vida, em nome de Jesus. E eu disse também na quarta-feira, aleluia, eles podem fazer tudo o que podem fazer. Se naquela injeção tem o veneno, o nosso corpo tem Espírito Santo. O Espírito Santo vai neutralizar aquele veneno em nome de Jesus. O Espírito Santo vai transformar aquele veneno em vitamina C em nome de Jesus. Nós não vamos morrer por causa daquela injeção em nome de Jesus. Digamos amém. Aleluia. Essa aqui é a segurança da nossa salvação. O que o Senhor tem nas suas mãos, ninguém pode lhe derrubar. Jesus tinha dito isso. Ninguém poderá lhe destruir. E a nossa vida está na mão de Jesus Cristo. Aleluia. Nossa fé está na mão de Jesus Cristo. O anticristo, ele pode se levantar, mas não vai vencer a igreja de Cristo. Porque nós somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus está edificada sobre a pedra. A nossa vida está sobre a pedra principal, a pedra vivante é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus tinha dito, eu sou a cabeça da igreja, sou o fundamento da igreja. Aleluia. As portas do inferno, o poder do anticristo não poderá destruir a minha igreja. Eu vou declarar esta noite, anticristo pode se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua igreja, teu ministério. Não vai te vencer em nome de Jesus, porque aquele está em longe. Chama-se Jesus Cristo de Nazareno. Ele é o vencedor dos vencedores. Ele é o campeão dos campeões. Ele é o triunfador dos triunfadores. Ele venceu o inimigo Satanás na cruz. Em nome de Jesus, nós somos mais que vencedor. Em nome de Jesus, todo espírito de mentira, todo espírito de engano, bem amado, expulsa em nome de Jesus. Seja longe da tua vida, longe do lugar de trabalho, longe da tua casa, em nome de Jesus. Expulsa todo espírito de anticristo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Toma autoridade, bem amado, em nome de Jesus. Toma autoridade em nome de Jesus. Aleluia. Toma autoridade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Será que está me escutando muito bem? Está me escutando muito bem, bem amado. Aleluia. Toma autoridade contra todo espírito de anticristo. Em nome de Jesus. Todo espírito de engano, de mentira do inimigo. Expulsa longe da tua vida. Em nome de Jesus. Todo espírito de falsos profetas, estamos a expulsar longe da nossa vida, longe da nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Ninguém vai nos enganar em nome de Jesus. Ninguém vai nos mentir em nome de Jesus Cristo. Ninguém vai nos mentir em nome de Jesus Cristo. Porque a verdade está em Cristo Jesus, aleluia. A verdade está em Jesus, em Jesus, em Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude, aleluia, nessa caminhada. A caminhada é longa em nome de Jesus. Mas nós vamos chegar em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Pelo poder do Espírito Santo, aleluia, nós vamos vencer. Vamos vencer, vamos chegar até na meta final em nome de Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos impedir de seguir Jesus em verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, Yahweh. Seja louvado para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos assim. Amém, amém. Com salva de palma. Salva de palma, salva de palma. Glorifica o Senhor Jesus. Ele que é o caminho de verdade da vida eterna. Aleluia. Ele venceu anticristo na cruz de Golgotha pela sua ressurreição. Aleluia. Nós somos salvos e nós veremos o Senhor Jesus, porque foi preparar um lugar para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, bem amados, já estamos no fim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, vou passar a palavra no pastor Daniel Júnior, em nome de Jesus.
Muito obrigado pela vossa atenção dispensada. Aleluia. Glória a Jesus.